Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é muito importante para mim. Também seja membro do canal, né? Você pode apoiar aqui o canal a crescer cada vez mais. A gente está crescendo, tem situações exclusivas, né? Planos exclusivos, né? Tem o grupo do WhatsApp, onde 24 horas por dia você pode mandar sua mensagem lá que a gente vai responder. Você recebe muita fake news aí no WhatsApp e no Facebook, né? Manda um print, pega o link, joga lá, e aí eu vou falar, não, é isso mesmo, ou senão eu vou atrás apurar a informação para trazer para vocês de antemão. Os membros do canal também veem o vídeo de maneira antecipada, não às 7 horas, tem as lives exclusivas e tem os vídeos também exclusivos para membros. Ontem eu falei sobre a situação de Dorival Júnior e como isso pode impactar no São Paulo, tá lá para os membros do canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Começando com uma boa notícia, São Paulo pagou parte da dívida que tinha com o Grêmio em relação ao Ferreirinha. São Paulo que nos últimos dias recebeu algumas quantias para equalizar algumas dívidas, principalmente também com o seu elenco. Recebeu aí a primeira parte do pagamento do William Gomes, recebeu também da Federação Paulista de Futebol os 44 milhões da sua participação aí no Paulistão, recebeu algumas quantias, aí, algumas parcelas ainda de jogadores que o São Paulo vendeu e outras oportunidades. Então o São Paulo que tá entrando dinheiro e tá tentando equacionar ali as suas dívidas, as suas questões financeiras. E aí, aproveitando isso, né, e para não ter uma situação mais estremecida com o Grêmio tinha ameaçado levar a situação, a dívida que o São Paulo tinha e não pagava em relação ao Ferreirinha, desde lá de junho do ano passado, inclusive foi uma informação que a gente trouxe com exclusividade. E aí, para não ter rusgas com o Grêmio e tudo, o São Paulo acertou ali esse pagamento. E aí agora, a dívida que o São Paulo ainda tem com o Grêmio está na casa dos 6 milhões de reais, tá um pouquinho mais do que isso. 6,3 milhões de reais que o São Paulo deve ao Grêmio, mas aí o Grêmio já meio que já ficou satisfeito com essa situação, porque tá pelo menos vendo que o São Paulo tá tentando sanar algumas questões, tá tentando resolver as suas pendências referentes a ele. Lembrando que o Grêmio tentou até envolver o Arboleda, né, no início do ano, relacionado a essa dívida, e aí zerava essa dívida, o Grêmio tinha o Arboleda e ainda iria pagar uma compensação financeira ao São Paulo. O São Paulo não quis fazer negócio. Mais recentemente, o Grêmio também tentou novamente, né, o mesmo modelo de negócio. O São Paulo vetou veementemente, também em nenhum momento o Arboleda pediu para sair. E aí o Grêmio se viu numa situação de não ter o atleta. Aí o São Paulo falou, mas vamos resolver essa questão da dívida, tá entrando uma grana aqui, vamos resolver essa questão, vamos colocar ali, pelo menos eu não consigo te pagar tudo agora, mas eu te pago essa quantia já te mostrando que eu quero equacionar ela, que eu não quero ficar devendo, dando calote para você não. Então eu tô te pagando aqui uma parte, a gente ainda tem uma pendência a ser quitada, mas aí a gente vai acertando, vai ajeitando as coisas aqui. E o São Paulo, né, explicou que vai tá no momento de dívida alta, tem que resolver várias questões, tem o FIDIC, mas é o São Paulo que pelo menos está se mexendo para tentar pagar algumas das suas dívidas, e aí já fez a quitação de uma parte do que devia ao Grêmio. Então agora, hoje, a dívida do São Paulo referente ao Ferreirinha junto ao Grêmio está em 6,3 milhões. Inclusive foi uma informação dada em primeira mão lá pelo pessoal do GE, foi do Rafael Fávero, que deu a informação lá primeiro. Ele é um repórter lá do GE, lá do Rio Grande do Sul, e a gente confirmou aqui com algumas pessoas, inclusive, sabendo dessa grana que acabou entrando nos cofres aí nos últimos dias. Aí foi com isso que o São Paulo conseguiu fazer essa quitação aí, que é muito importante, né? Não dá também para publicamente cobrar o Vasco porque ainda não pagou o Léo, sendo que você também não está cumprindo com as suas obrigações. Então o São Paulo mostra, pelo menos para o mercado, de que as coisas podem começar a funcionar, né? Porque a partir do momento que você paga uma parcela, alguma coisa que você tem devendo de outro clube, os outros, por mais que eles liguem um alerta e falam, opa, você também está me devendo, me pague, mas aí agora o São Paulo mostra para o mercado que não é um clube de calote, então que dá para fazer negócio. Pode demorar um pouquinho, mas o São Paulo está se preocupando sim em resolver as suas questões. Não era para ter atrasado, é verdade, um erro não justifica o outro, mas pelo menos está tentando corrigir esse erro aí, fazendo esse pagamento referente ao Ferreirinha. Combinado? Para a gente continuar,
Bora falar sobre o Lucas Moura e trazer mais uma linha cronológica, mais uma atualização sobre o Lucas. A gente já tem falado há um bom tempo, há mais de uma semana já, que o Lucas não deveria jogar contra o Sport e tinha essa dúvida referente ao Tadjeres. Mas aí agora o próprio Lucas, ele assumiu que mesmo contra o Tadjeres ele não vai ter chances de jogar. Ele ainda tá com esse trauma no joelho, tá sentindo dores. Ele sequer foi para campo para treinar com os companheiros ainda. Então para vocês verem como ele ainda tá bem atrás nessa questão. Mas qual que é o prazo? Qual que é o momento em que o Lucas Moura vai voltar? Porque o torcedor já começa a se perguntar, tá muito estranho isso, será? Ficou 20 dias parado, já vai perder 2 jogos, vai ficar 1 mês parado, o que tá acontecendo? Estão escondendo contusão? O que tá rolando? E aí a gente foi conversar com mais de uma pessoa pra gente tentar entender essa situação, e até porque o São Paulo ele não divulga o prazo de retorno dos seus jogadores, né? Então aí a gente sempre tem que cavar um pouquinho, entender um pouquinho mais, às vezes a gente até conversa com outros profissionais fora do clube que sabem mais dessas contusões para ver, né, se o prazo tá batendo. E aí, do que a gente conversou com algumas pessoas lá do São Paulo, é que contra o Alianza Lima, no dia 10 de abril, que vai ser numa quinta-feira, o jogo é às 9h30 no estádio do Morumbi, válido pela segunda rodada da Libertadores. Ali é onde o Lucas estará 100%. Pelo menos a expectativa, né? É a projeção. É claro que vai depender muito do dia a dia do Lucas. Até porque essa questão do trauma não é uma lesão aqui que você cure e pronto. Ela pode acabar, né, ocasionando outras dores e tudo mais. Mas a previsão, pelo que tem acontecido, é do Lucas retornar e estar 100% contra o Alianza Lima. Quer dizer então que ele vai voltar só contra o Alianza Lima, no momento que o avião tá passando, não sei se estão ouvindo. Só contra o Alianza Lima? Não, porque existe uma possibilidade, até já se trabalha nessa questão de se o Lucas não estiver 100%, mas estiver 70% contra o Atlético Mineiro, que é no domingo anterior ao jogo contra o Alianza Lima, no dia 4, 5, 6, no dia 6. No dia 6 contra o Galo, aí a expectativa é levar o Lucas para Belo Horizonte, inclusive nesse jogo contra o Galo, a expectativa do São Paulo ter um time bem mexido, bem reserva, porque contra o Sport, contra o Tadjeres, deve mandar ali. Contra o Tadjeres é a força máxima, mas contra o Sport é algo próximo ali da força máxima. E aí contra o Galo vai mandar os reservas e a expectativa é de utilizar o Lucas aí nesse jogo, mesmo ele estando ali 70%. Porque aí se ele jogar os primeiros 45 minutos, ou se ele entrar no segundo tempo, meio que ele já pega um ritmo de jogo, já não entra tão cru ali contra o Alianza Lima, numa partida de Libertadores, contra uma equipe fechada, que vai bater, que vai fazer uma marcação mais forte no Lucas. Então ele já ter ali um ritmo de jogo, pelo menos que mínimo, contra o Galo, para que ele esteja ainda mais 100% fisicamente contra o Alianza Lima. Então o São Paulo está projetando mais ou menos nisso, tá? De você ter o Lucas Moura 100% contra o Alianza Lima, mas contra o Galo ele pode acabar já pintando, já tendo uma oportunidade para jogar. Fechou? Pra gente continuar, bora falar sobre uma informação lá do Tricolor da Web, que informou sobre o déficit do São Paulo em 2024, é um número assustador. O São Paulo vai terminar e fechou o balanço, ele já foi apresentado para os membros do Conselho Deliberativo para votação, um déficit em 2024, só o ano, tá? Não é a dívida total, é o déficit, ou seja, para quem não sabe, o déficit é o quanto, o menos que você, é meio que uma conta negativa. Em vez de você faturar 200 milhões ou 300 milhões, você ficou devendo 300, então você aumentou a sua dívida no seu final. Então 289 milhões de reais seria o déficit do São Paulo em 2024. É um número alarmante, é um número que de fato faz com que o São Paulo chegue próximo da dívida de 1 bi. Vai chegar ali mais ou menos em 900 e pouco, tá? Aproximadamente 900 milhões, mas chegando bem próximo ali, batendo quase na casa do 1 bilhão de dívidas. E aí mostra que realmente 2024 administrativamente foi uma coisa terrível de ter acontecido, né? O São Paulo tem partido para all-wins, né, nos últimos anos. All-wins é tipo, tô devendo, mas me dá Lucas, me dá Ramos, vamos ser campeão, vamos tentar ser campeão. E quando isso aconteceu em 2024, acabou não conseguindo pagar, acabou não conseguindo fazer com que a conta fechasse. Então, o São Paulo que vai terminar aí, vai ser apresentado em abril, esse déficit de 293 milhões e a dívida total batendo ali aproximadamente 900 milhões, mostra que o São Paulo tem feito investimentos errados, que não tem cuidado muito bem do seu dinheiro, né?
mas você vai cuidar muito bem do seu dinheiro. Por quê? Vou te dar uma dica muito importante agora do MB. Para quem não sabe, é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina, são mais de 4 milhões de clientes espalhados por toda a América, e o MB é um ativo digital regulamentado pelos principais órgãos que regem, né, e dão credibilidade para investimentos digitais. Então, olha a promoção, se liga na promoção que eu tenho para trazer para você aqui com o MB. Você vai clicar no link aqui na descrição ou aqui no QR Code na tela, vai apontar o seu celular e aí o que vai rolar? Você vai abrir a sua conta gratuitamente, 5 minutinhos no máximo, rapidinho, só para confirmar suas informações. E aí você vai escolher lá um dos ativos digitais. Você olha lá, pô, eu quero investir nesse, eu não quero fazer igual São Paulo, eu vou fazer um investimento bacana, eu vou cuidar aqui do meu dinheiro, eu vou cuidar do meu patrimônio. Você escolheu bonitinho, colocou R$50 ali, o que o MB vai fazer? Vai te dar 25 para você usar da maneira que você quiser. Então corre, não perca tempo, tá? Você pode escolher lá o investimento que você quiser. Essa promoção é válida até o dia 30 de abril. Então corre, porque tá perto já, falta menos ali de um mês. Então você pode já começar a cuidar do seu dinheiro, versificar a sua carteira. Para você que já faz investimentos, aqueles investimentos mais tradicionais, dá uma olhada lá nos ativos digitais que o MB tem. Tenho certeza que vai ter um que vai ter a sua cara e você vai poder fazer um investimento hoje mesmo. Combinado? Só você clicando no link, você já me ajuda bastante, tá? Clica lá, deixa ali aberto ali para depois você lembrar, você fala, opa, deixa eu dar uma olhada melhor aqui, vai por mim. É importante você cuidar do seu dinheiro agora, porque o futuro já é hoje, já começa a ser cuidado no presente. Bora continuar aqui com o vídeo de hoje? Só pra gente encerrar em um assunto, Lucas Ferreira ou Ferreirinha? Quem pode ser titular contra o Sport? É uma dúvida válida. E aí a gente vai debater aqui um pouquinho sobre algumas situações em que o Zubeldia tem testado, pelo menos neste momento, até essa quinta-feira, né? Porque na sexta-feira tem o treino derradeiro, tem o último treino onde o Zubeldia vai testar ali de fato a sua última opção. A tendência é de não termos realmente os 3 zagueiros. Por que o Ferrarese ficou de fora? Porque ele estava trabalhando com a sua seleção lá na Venezuela, e aí o Zubeldia entende que provavelmente o Ferrarese não vai ter condições de jogo, o Igão tá mais pro sub-20 do que pro profissional, ainda tá fazendo essa transição, então ele acha mais seguro ir com 2 zagueiros, né, numa linha de 4, e também por se tratar de um confronto contra o Sport, onde na visão da comissão técnica o Sport vai vir para se defender, para tentar um ou outro contragolpe ali, então não faria muito sentido você apostar nos 3 zagueiros contra o Sport. Talvez contra o Tadieres, aí o Zubeldia já opte novamente por retornar com os 3 zagueiros. Então contra o Sport a tendência é de uma linha de 4. E aí ele tem testado algumas situações nesses treinamentos e que provavelmente na sexta ele deve consolidar essa opção que ele vai querer. A primeira delas é na lateral direita, ele tem invertido muito o Cédric com o Igor Vinícius. Então é uma dúvida que ele vai levar para o confronto contra o Sport. Até acredito eu, é só um palpite, é só um pitaco, ainda não há informação. Acho que contra o Sport ele vai com o Igor Vinícius e contra o Tadieres ele vai de Cédric. É só uma opinião que eu acho. Na zaga ele também tem alternado entre Alan Franco e Sabino. Dá descanso pro Alan Franco, até porque o Alan Franco vem, né, de uma lesão ali no braço. E tem o Sabino que está inteiro 100%. Então ele pode fazer essa variação, inclusive foi que ele fez no jogo treino. Luiz Gustavo deve voltar e fazer a dupla de volantes com o Alisson. Oscar vai pro meio campo. Luciano também. E o Caleri lá na frente. Até o André Silva tem trabalhado, até porque o Caleri tem sido dúvida para o jogo. Ele deve até ir, ele deve ter condições, mas o Zubeldia tá vendo se vale a pena ele ir. A mesma questão do jogo treino, né? Se vai fazer um controle de carga e não, ó, você não joga contra o Sport, mas contra o Tadieres eu quero você. Então vai o André Silva. Então ele tá mais ou menos nessa dúvida. E aí ele tem testado ou Ferreirinha ou Lucas Ferreira. E aí por que essa dúvida? Porque o Zubeldia, com o Ferreira ele tem testado na direita, só que o Ferreira não tá lidando bem ali com esse fato de jogar pela direita. Então em algumas oportunidades ele acaba invertendo, bota o Oscar para jogar na meia direita, e aí fica uma situação mais complicada, né? Aí fica numa situação onde não dá pro Oscar ser um meia pela direita aberto. E aí o que ele faz? Ele coloca o Lucas Ferreira que faz esse corredor direito e aí fica o time certinho, né? Luciano como segundo atacante, o Oscar como meia esquerda e o Lucas Ferreira como meia direita. Mas acredito eu que no fim das contas, a gente sabe que no fim das contas o Zubeldia acaba optando pela opção óbvia. Então o Ferreirinha deve acabar sendo opção. Combinado?
Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Na medida do possível, eu tô sempre conversando com vocês. Um abraço para todo mundo, tenha um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. Hoje eu estarei com o pessoal lá dos 3 zagueiros na live com eles. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!